Chega chegando, compartilhando essa live maravilhosa. Estou só aguardando mais uns minutinhos para a gente começar a nossa live maravilhosa, que promete hoje. Tem muita coisa para a gente conversar. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu coraçãozinho, já compartilha esta live. Eu vou começar dando uns recadinhos aqui, porque a plataforma... Ah lá. A pista de dança já está me dando bronca, porque eu tenho que... Ó, vou falar um negócio para vocês. Então eu já vou falar porque a plataforma fica me dando bronca. Ana Luz, boa noite, minha querida. Vamos lá? Você que está aí cheio de dores, quebrado, não sabe o que faz, está com dor na junta, em tudo quanto é lugar, eu vou te falar uma coisa. Quando uma coisa é boa, e eu sempre trago aqui, né? As pessoas vivem me perguntando como aumenta a frequência. A frequência começa com o simples e básico. E tem um exemplo de o simples e básico não precisa de nada, né? Alimentação limpa, água, respiração, exercício físico, dormir bem. Mas tem alguns suplementos que a gente pode usar que é barato e ajuda o nosso corpo a melhorar isso também. E uma dessas maravilhas que eu gosto de trazer aqui é o magnésio. Por quê? Porque ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Sim, ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, para a sua imunidade é maravilhoso. E para muita gente que sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental, e às vezes o básico pedindo atenção. E quando uma coisa é boa, eu gosto de compartilhar com vocês. E eu quero compartilhar esse produto aqui maravilhoso, que é o Trimagnésio, da BeJeans. Tá? Então, quando uma coisa é boa, a gente tem que compartilhar. Por quê? Por quê? Porque o segredo desse suplemento aqui que eu estou usando, e faz um mês, é a sinergia dos ingredientes da fórmula dele. Ele combina o magnésio dimalato e o taurato para dar mais energia celular e proteger seu coração, com o inositol também, o L-triptofano, que acalma a mente e produz os hormônios do bem-estar. E para fechar com a cereja do bolo, ele ainda tem a melatonina que sinaliza o sono perfeito. E esse sabor que eu estou usando é o sabor laranja. Laranja. E tem uma coisa aqui nesse produto também. O corante que ele usa é totalmente natural, de cúrcuma. Isso aqui é maravilhoso. Por isso que quando uma coisa é boa, a gente tem que compartilhar. E se você quiser adquirir o seu Trimagnésio da BeJeans, o link está aparecendo para você em algum lugar ou tem também na vitrine, na lojinha aqui do canal. Viu? Então, quando é bom, faz um mês que eu estou usando, a gente tem que compartilhar, tá? É a verdadeira, assim, blindagem biológica. Claro que a gente tem que fazer o simples e básico. E outra coisa, esse magnésio, esse Trimagnésio, ele tem na composição dele o inositol também, que eu já devo ter falado, e ele tem o inositol relax. Você toma ele antes de dormir, tá? É maravilhoso. Então, você tem um sono, assim, bem tranquilo. É lógico que para você ativar a melatonina, tem que estar totalmente escuro no quarto, né? Se tiver uma luzinha, não funciona. Não funciona, viu? A sua melatonina natural ela é ativada quando o quarto está totalmente escuro. E aí você une a essa belezura aqui do Trimagnésio da BeJeans, não tem coisa melhor, entendeu? Esse sabor que eu estou usando é o sabor laranja. É em pó. Ele é um scoopzinho. Tem um scoopzinho de 5 gramas. E é gostoso, porque tem uns que é horrível. Esse aqui é muito bom, tá? Então, a fórmula dele, outra coisa, tem camomila na fórmula dele. Então, assim, você toma antes de dormir, é maravilhoso. E outra coisa, muitos suplementos a gente tem que tomar antes de dormir, porque é de noite que a coisa vai funcionar, viu? É de noite. Então, eu quero trazer uns outros segredinhos que eu tenho, que eu tomo à noite, porque só é ativado à noite enquanto você está dormindo. E o Trimagnésio, que é esse que eu estou usando, tá? Da BeJeans, é fantástico. Eu me surpreendi com esse suplemento aqui. Eu usava de outra marca e comecei a experimentar esse daqui. É fantástico, maravilhoso, tá? Então, se você quiser adquirir, deve ter aí algum link, se a plataforma não tirou, deve estar em algum lugar para você aparecendo o link do magnésio ou aqui na vitrine do canal tem também esse magnésio, viu? E eu tô usando esse daqui, da BeJeans, o Trimagnésio, maravilhoso, tá? Bom, falei que eu tô levando bronca aqui, beleza. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Eu vou contar umas coisinhas que vocês vão se surpreender. Como dizia meu avô, ele falava assim, ó, segura a peruca. Segura a peruca. Isso, Marcos, magnésio quelato tem aqui nessa fórmula. Ele tem o quelato, tem o taurato, tem o inositol, tem vitamina B6, o triptofano, tá? O inositol, que eu já falei, tem a melatonina, por isso que ele chama Trimagnésio Inositol Relax. Ó, dá pra ver? Eu acho que tá invertida a tela aí, né? Trimagnésio Inositol Relax. E tem a melatonina nele, tá? Então, mas não esquece que para poder fazer a ativação da melatonina tem que estar o quarto totalmente escuro e a tela ficar longe pelo menos meia hora antes de dormir.
Porque tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro ali assim, ó. Não pode não, viu? Senão não ativa a melatonina. Fabi, vai dar melatonina pros gatos? Meu Deus do céu. Em pó. Isaura, boa noite. Olha lá, a Maria Cida já tomou o magnésio dela, muito bom. Tem vitamina C, Nutri, magnésio. Legal. Bora, vamos começar então, porque senão não dá tempo de eu abordar tudo hoje. Vamos lá? Temos muita coisa para conversar. Já estão preparados aí? Acalma o coração, porque o negócio vai complicar. Segura a porta de trás, que hoje ela cai. Olha, vamos combinar uma coisa. Tem muitos nominhos aqui que eu não vou poder falar. E aí, nós vamos ter que... Gratidão! Nós vamos ter que tomar cuidado aí no chat. Vocês estão entendendo, né? E as palavrinhas que eu não consegui falar, vocês vão disfarçando aí para os outros que chegarem depois na live entender o que eu tô falando. Beleza? Bora lá? Antes de mais nada, eu quero deixar um agradecimento aos moderadores. Fabi, gratidão, minha querida. Débora Evelyn, gratidão, minha querida. Acho que o Josias não tá aí, ele tem uns compromissos dele à noite. Mas eu quero deixar o meu agradecimento já para essas meninas super poderosas. Gratidão. Bora lá? Bom, e aí a gente tem que começar falando de quem? Nós temos que falar do palco mundial. O que é que está acontecendo? Não é mesmo? Então, senta aqui comigo, respira fundo e se prepara, porque o que eu tenho para te entregar hoje à noite não é brincadeira e não tem por aí. Não. Eu faço a tarefa de casa direitinho. Bora? Bora, bora, bora. Quero ver esse chat pegando fogo agora. Vai. Bota o foguinho aí para mim. Bota o emoji de foguinho aí. Vamos bombar esse chat aqui agora. Preparados? Bota aí emoji de foguinho. Hoje a porta de trás cai. Bora. Então, você já percebeu como o clima do planeta mudou nas últimas 72 horas, não é mesmo? Parece que uma cortina pesada está caindo e o sistema entrou em modo desespero. Exatamente isso. Enquanto a massa passa o dia rolando o feed do celular, consumindo dancinha e fofoca vazia, o tabuleiro geopolítico real está simplesmente em chamas. Sim, eles estão tentando fingir que está tudo sob controle, mas as rachaduras do sistema nunca foram tão visíveis. Vamos começar então pelo palco mundial, para você entender o nível do teatro. Vocês acompanharam o que acabou de acontecer nas últimas horas, envolvendo os Estados Unidos e o Oriente Médio? O beicinho nervoso tentou sentar à mesa e impor de forma unilateral um acordo de contenção rígido em cima do Irã. Sabe aquela velha postura do xerife do mundo? Ou você assina o que a elite ocidental quer, ou o preço vai ser alto. Só que o tabuleiro mudou, meus amores. O recado veio de Teherã, foi direto, seco e cortante. Abre aspas, aqui não. Não tem termos definidos sob pressão externa e nós não aceitaremos imposições de soberania. Fecha aspas. Beicinho nervoso levou uma, não levou? A diplomacia tradicional da grande mídia quebrou. Por trás das câmeras, o que nós estamos vendo é um trincamento histórico na governança global. Eles perderam o controle da narrativa. O Irã bateu o pé porque sabe das coisas que a massa nem desconfia. E sabe o que o sistema todo faz? Quando perde o controle do cabo de guerra geopolítico? Toda vez que acontece isso? Toda vez que o bicho pega a economia ou na diplomacia dos bastidores? Eles ativam o protocolo do medo biológico para fazer você olhar para o lado errado. Eles precisam do seu cortisol alto, porque uma população em pânico é uma população facilmente controlável. E por que é que eles precisam de tanto ativar esse protocolo de pânico agora? Por quê? Olhem bem o que está acontecendo no palco mundial, enquanto as atenções estão voltadas para as Gs geopolíticas. Prestem atenção nos ciclos de notícias que começam a pipocar no seu celular nas últimas horas. É o avanço da purpurina de bola, que são novos surtos isolados do purpurina, da Ratatouille,
Entenderam, né? E, de repente, doenças que estavam silenciadas voltam com força total para as manchetes dos grandes portais de comunicação, como sarampo, poliomielite, coqueluche, febre amarela, meningite, hepatite. Pense nesse combo. E aí, quando você escuta tudo isso, você entra em parafuso. Vocês acham que a engrenagem do sistema funciona por mera coincidência? Claro que não. A própria Organização Mundial da Saúde, aquelas 3 letrinhas, entenderam, né? Já falei o nome por extenso. Já veio a público dar o sinal de alerta máximo para uma nova iminente panda. Eles só estão segurando a corda até chegar um ponto da Copa do Mundo e trancar tudo de novo. Só isso. Eles estão preparando o terreno, o roteiro é exatamente o mesmo. E nós já conhecemos essa cartilha de trás para frente. O objetivo por trás dessa engenharia biológica não é proteger a saúde de ninguém, não. O objetivo real é reativar a matrix do pânico coletivo. Eles precisam que o nosso nível de cortisol, o hormônio do estresse e do medo, suba ao limite. Porque quando você está na frequência do medo, você libera o que é conhecido como LOSH. E vai para onde? Para a psicosfera. E alimenta quem? Os trevosos. Quando o ser humano entra em estado de sobrevivência e pânico, o cérebro dele desliga, a capacidade de raciocínio lógico e crítico é desativado. A pessoa aceita qualquer imposição, qualquer protocolo de controle, entrega de bandeja a sua própria soberania e liberdade em troca de uma falsa sensação de segurança. Eles usam a purpurina e os surtos regionais como uma verdadeira arma de distração em massa. Enquanto a população fica paralisada de medo, trancada na bolha da ansiedade e olhando fixamente para a contagem de casos na televisão, a elite de bastidores move as peças do xadrez global sem qualquer resistência. Mas vocês que estão aqui comigo hoje já deixaram de ser massa de manobra, não é mesmo? Nós somos os observadores. E o primeiro passo para neutralizar o feitiço do medo é entender exatamente como o mágico opera o truque por trás das cortinas. Porque sim. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Bora. Samara, boa noite, minha querida. Bora. E se você acha que o protocolo de controle do sistema para por aí, olhe para o céu. Gratidão, Ana Luz. Olhe para as temperaturas e para o que está acontecendo com o clima ao seu redor. Existe uma terceira engrenagem rodando agora mesmo no palco mundial. E ela atende pelo nome de Super El Niño. Alguns especialistas estão chamando, inclusive, de Mega El Niño. A grande mídia adora tratar as mudanças climáticas extremas como se fossem apenas um evento isolado, uma fatalidade da natureza. Mas nós, que observamos os bastidores, sabemos que o clima virou uma das armas mais poderosas de manipulação geopolítica para gerar inflação, quebra de safras e escassez artificial de alimentos. E como isso se traduz na nossa realidade prática aqui no Brasil? Como? Meus amores, prepare-se, porque o mapa do nosso país está sendo redesenhado por esses extremos. Aqui no nosso quintal, Brasil, o Super El Niño vai fraturar as regiões de forma muito clara. Se você está na região sul, o alerta é para um cenário de chuvas devastadoras. Olha, já vou fazer um parênteses. Gratidão, Sueli. Eu não estou aqui para te causar pânico. Nós estamos aqui para trazer situações que podem acontecer para a gente se precaver, antecipar, estar preparado. É isso. Viu? O que importa mais aqui, gratidão, WG Brother. O que importa aqui é a nossa consciência. Mantenha-se firme, centrado. Passar por essa experiência humana aqui não é para qualquer um, não. Quem está aqui encarnado é corajoso. E muitas vezes atravessar essas dificuldades que a gente passa aqui encarnado é como se fosse atravessar um trecho cheio de brasa embaixo dos pés. Simples assim. Gratidão, Mônica. É isso. E nós escolhemos essa experiência. E se a gente escolheu, gratidão. Clemi, PW. Se nós escolhemos passar por isso é porque a gente sabe que a gente suporta. Então vamos atravessar essa rua, esse trecho cheio de brasas, com coragem. Certo? Vamos lá então. Então, se você está na região sul, o alerta é para um cenário de chuva devastadora, tempestade severa e enchentes históricas que vão desafiar a infraestrutura das cidades e castigar a agricultura.
Por outro lado, ninguém vai escapar não, tá? Ninguém. Claro que se você manter a sua frequência lá em cima, eu já expliquei aqui, você vai ver o caos passar diante dos seus olhos e nada vai te afetar, tá? Por outro lado, se você está nas regiões norte e nordeste, o tabuleiro inverte o cenário de secas extremas, os rios atingindo níveis criticamente baixos e um calor sufocante que sufoca a produção total. E aqui no sudeste e no centro-oeste, uma oscilação térmica bizarra com recordes de calor. Gratidão, Sueli. De calor escaldante, intercalados por tempestades repentinas e destrutivas. Eles usam essa instabilidade para desestabilizar a nossa base mais sagrada, a nossa energia, a nossa alimentação. E o preço do arroz que sobe, a energia que fica mais cara, o cidadão comum exausto e sobrecarregado foca toda a sua energia vital apenas em sobreviver ao caos do dia a dia. É por isso que eu venho falando, mantenha-se firme, centrado, consciente, faça o simples e básico bem feito. O que é o simples e básico bem feito? Uma alimentação limpa. Se você estiver comendo porcaria, que eu falo de esgoto, né? Embutido, linguiça, salsicha, mortadela, isso, em tudo. Alimentação ultraprocessada. Se você não se hidrata direito da forma correta, como que hidrata da forma correta? 0,40 ml vezes o seu peso. Não espera sentir sede, toma água. Respiração, faça exercício de respiração, a gente não respira direito. Como que você quer que as suas células respirem direito se você não dá oxigênio para elas? Tome sol, muito importante. Fomos manipulados o tempo todo, desde quando você entende por gente que o sol faz mal. Não. Sabe o que faz mal? O protetor solar que você vai comprar lá na prateleira do supermercado, que é uma bomba química, aquilo faz mal. Se você quiser realmente algo que te protege, pegue um protetor solar mineral, que ele trabalha como se fosse na sua pele um espelho. Ele não é absorvido pela pele e ele te protege e não vai te causar nenhum mal. Beleza? Continuando. Mas por que eu estou te mostrando tudo isso logo na abertura da nossa live? Para te deixar com medo? De novo? Nunca. Eu estou aqui para te mostrar o palco mundial para você entender que o caos lá fora é milimetricamente desenhado para que você não olhe para o que realmente importa. E o que realmente importa é o que o governo dos Estados Unidos acabou de deixar escapar por trás das cortinas na última sexta-feira. Uma das coisas, né, que importa, não é só isso. E agora que nós limpamos os olhos, vendo o teatro do palco mundial, nós estamos prontos para descer no buraco do coelho mais profundo da história desta internet. O tabuleiro geográfico deles está trincando porque a verdade exopolítica explodiu. E você vai saber tudo isso agora. Porque eu vou contar tudo. O que você vai saber aqui hoje nessa live, você vai ficar surpreso. Ah, vai. A maioria, pelo menos, aqui vai ficar surpresa. Chegando, curtindo, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Bora! Bora! Então vamos lá? Vamos começar com um show de Hollywood? Gratidão! Vamos começar com um show de Hollywood? Ah, porque teve, sim. Tem pessoa que passa um vergonhão. Só que quem sabe olhar nas entrelinhas. Gratidão, amas lindas! Quem sabe olhar nas entrelinhas, não é mesmo? Quem não sabe, igual, por exemplo, tem gente que vai lá comentar num vídeo que eu fiz sobre o Titanic, o golpe, onde eu falo do Tesla e tal, a pessoa acha que eu tô falando do prejuízo de dinheiro. Por favor, minha gente, por favor, vamos ler nas entrelinhas? Não é sobre isso que eu tô falando, não. Tô falando de controle, de domínio. Gratidão, Denise. Entendeu? Vamos descer um pouquinho mais esse olhar. E aí, a gente tem que falar da patifaria. Para começar a falar da divulgação, antes, né? Que eu vou falar hoje do segundo lote oficial divulgado pelo governo dos Estados Unidos sobre os OVNIs. Só que antes disso, eu preciso falar de uma coisa. Sim. Olha a patifaria que o sistema de entretenimento começou a desenhar nos canais de televisão dos Estados Unidos. Preste atenção. Há poucos dias, num canal americano, vieram a público engenheiros, militares e outros para apresentar com toda a pompa midiática as supostas 4 raças de alienígena que visitam o nosso planeta. Eles colocaram na tela imagens perfeitas dos nórdicos, que a internet, nós, né, a gente chama de pleiadianos.
eu não vou poder ficar falando aqui os nominhos, né? Os repti, entendeu? Os insetói. E os famosos cinzentos, né? Cabeçudos, Greys, de Hollywood. Meus amores, reparem no nível de engenharia de consentimento. Porque, de repente, o sistema decide validar exatamente os mesmos arquétipos que eles passaram os últimos 50 anos injetando nos filmes de ficção científica do cinema. Isso tem um nome técnico na psicologia das massas. Normalização por saturação. E a piada do tabuleiro fica ainda mais explícita quando uma figura central do palco mundial, o nosso querido beicinho nervoso, Trump, publica nas redes oficiais dele, né, uma foto claramente gerada por IA, onde ele aparece tranquilamente andando ao lado de um alienígena acorrentado. O que ele quis dizer com isso? Fiquem tranquilos, eu te defenderei. Eu defenderei vocês. É isso que ele quis dizer? Muitas pessoas olham para isso e acham que é apenas um meme, uma brincadeira, não é? Uma brincadeira de campanha, uma excentricidade política. Mas dentro da exopolítica de bastidores, nós sabemos que nenhuma postagem desse nível é feita por acaso. Trata-se da dessensibilização sistemática da população. Eles usam a imagem de IA e o espetáculo das 4 raças na televisão por um motivo muito claro. Eles querem que você lide com a realidade exógena como se ela fosse um produto de consumo, um show de entretenimento, uma estética pop. Eles dão o doce da curiosidade visual para que a massa digira devagar, para que ninguém entre em pânico quando o véu rasgar de vez. Só um parênteses. O jogo aqui desse sistema, essa engenharia, essa engrenagem, é assim e vai funcionar assim. Quando os estrelócios falam assim, o véu vai cair, não vai. Só vai mudar a narrativa, porque o sistema aqui é esse. É essa engrenagem. Continuando. Eles querem que você discuta se os nórdicos são bonitos ou se os greys são assustadores. Porque enquanto você debate a biologia do cinema, você não percebe que o verdadeiro jogo é sobre a física de frequência e a ocupação dimensional. Eles normalizam a casca para continuar escondendo o motor do experimento. Mas a sua percepção vai muito além do roteiro de Hollywood, não é mesmo? Você é um observador. E se eles acham que vão nos controlar usando narrativas, eles estão enganados. Porque nós enxergamos além da vitrine. Não é mesmo? Então agora, meus amores, esqueça a grande mídia. Esquece o teatro de distrações que a gente acabou de ver. Vamos falar de fatos documentados preto no branco. Se você acha que essa história de revelações ufológicas era coisa para daqui a 30 anos, 40 anos, abre o olho. Só mais uma coisinha. Vocês não estão achando que aqueles 4 raças alienígenas, se chegar aqui, é ET não, né? Tá? Então vamos lá. O ano de 2026 chegou estraçalhando todas as narrativas de acobertamento. E quem está dizendo isso não sou eu, não. É o próprio Departamento de G dos Estados Unidos. Eles criaram um portal oficial na internet chamado war.gov/UFO. E aí, antes de eu continuar, gratidão, Ana! Antes de eu continuar, todo o material que eu trago em live, eu tenho referência de tudo. Só que, convenhamos, esse material do primeiro e segundo lote dá em torno de 10 a 12 gigas. Se alguém quiser referência disso, eu já estou passando o site que vai lá e pega, porque foi de lá que eu peguei. Vou falar de novo, war.gov/UFO. Tá bom? Porque aqui eu já trago mastigado, só que eu passo horas estudando, esmiuçando. Então, se você quiser o material, vai lá, tá bom? Então, é um site direto, violento, que foi jogado na rede para despejar arquivos desclassificados que antes eram guardados a 7 chaves nos cofres mais profundos do Pentágono. O que eu vou trazer aqui hoje vai explodir a sua cabeça. Vai! E o que era dito antes, constipação para o nariz de todos, agora virou constipação da confirmação, não é mesmo? E o que assusta quem acompanha esse assunto há anos não é apenas o que está escrito ali, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E preste atenção na linha do tempo. A primeira grande liberação dos documentos aconteceu há poucos dias, em 8 de maio.
E quando a gente ainda estava tentando digerir aquela avalanche, nesta última sexta-feira, dia 22, eles soltaram o lote 2. Meus amigos, não estamos falando de gigabytes e mais nós estamos falando de gigabytes em cima de gigabytes. São tudo amiguinhos. Nós estamos falando de em torno de 10 a 12 gigas, só do primeiro e segundo lote. São documentos e documentos, vídeos e mais vídeos. Tudo bem que aqueles vídeos é uma patifaria, né? Que ninguém vê muita coisa ali, não. Só de vídeos capturados por censuras militares da última geração foram liberados mais de 5 gigas de uma vez só. Isso mesmo. São mais de 100 novos registros oficiais de objetos voadores não identificados interagindo com as nossas forças de defesa. Sabe o que isso significa no xadrez dos bastidores? Significa que a elite global está correndo contra o tempo. Porque sim, eles estão com a agenda apertada. Interessante isso, né? Significa que eles não têm muito para onde correr. Eles não estão liberando isso por bondade ou porque decidiram ser transparentes. Não. Existe um trânsito na geopolítica espacial e na biologia do planeta que está forçando o sistema a abrir o jogo antes que o colapso do acobertamento aconteça sozinho. Eles querem controlar, entende isso daqui, ó. Eles querem controlar o impacto da verdade porque sabem que dela já escapou. Eles soltam esses textos densos em inglês torcendo para que ninguém leia, para que ninguém preste atenção nos detalhes. Só que eles esquecem de um detalhe, nós estamos aqui, nós lemos, estamos cruzando os dados, nós vamos abrir essa caixa preta agora. E o que está registrado no relatório desse segundo lote de maio de 2026 vai fazer o seu sangue congelar. Simples assim. Simples assim. Bora, deixe seu coraçãozinho. Compartilhe essa live. Então, o que tem dentro desses gigabytes de arquivos que o governo americano soltou de forma tão apressada? Porque sim, não parece apressado? Dia 8 de maio, depois do dia 22 de novo. Hã? Vocês não estão achando que ele está bem desesperado? Ele não, né? Que ele é cachorrinho na coleira mesmo. O sistema, né? Que ele recebe ordens. Entre os relatórios de texto que eles achavam que ninguém ia ler, tem a transcrição oficial de um depoimento de um oficial sênior da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Esse documento registra um evento real que aconteceu no final de 2025. Esse oficial de alta patente, junto com um colega e 2 pilotos experientes, decolou de helicóptero do Centro de Operações Conjuntas para investigar uma série de estrondos misteriosos nas montanhas de uma área de teste militar. Nos dias anteriores, aquela mesma região tinha sido alvo de vários avistamentos de orbes luminosos. Eles voavam baixo, mapeando o terreno por horas, quando de repente a realidade engoliu a ficção. À medida que se aproximavam do local dos relatos, 2 esferas de luz intensa, 2 orbes luminosos, simplesmente surgiram no céu e começaram a emparelhar com o helicóptero. Eles ficaram virtualmente sem palavras. Isso. Em questão de segundos, uma terceira luz se acendeu logo abaixo, seguida por uma quarta, formando uma estrutura perfeita em formato de T no ar. Fala se não é para cair o brioco da bunda. Se você estivesse ali no lugar desses pilotos. O meu já tinha caído. Sim. Sim. E essas luzes ficaram ali estáticas, flutuando a pouquíssimos metros deles por cerca de 15 segundos, antes de desaparecerem em sequência. Mas o verdadeiro choque, meus amores, veio depois. Ainda impactados, os pilotos, eles receberam um chamado via rádio do centro de operação avisando que caças militares de defesa estavam entrando naquele mesmo espaço aéreo. O oficial Cerna relata que, olhando de longe, conseguiu identificar as caças brilhantes a 23 mil pés de altitude. E adivinha o que aconteceu? No exato momento em que os caras... Caiu. Caramba. Pois é, Aline. Caiu. Chama o povo. Vamos começar tudo de novo. Começar não, né? Nós vamos partir de onde estava. Bora. Caiu, mas voltamos. Bora. Tá pegando fogo. Eu falei que hoje ia cair, não falei? Falei que ia cair. Almas lindas. Estamos igual o Vasco. Chega chegando e deixando seu coraçãozinho. São assuntos sensíveis, né? Tá travando. É a pista de dança. Tenha um pouquinho de paciência. Eu falei, hoje ia cair. Vamos continuar.
Vamos continuar. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora. Eles derrubaram. Derrubaram, mas nós estamos aqui de volta. Bora. Bora. Boa noite, Jairo. Nadine, boa noite. Bora. Nós voltamos. Se travar aí, tem um pouquinho de paciência, que derrubaram. Derrubaram bonito hoje. Ó, algumas palavrinhas eu vou ter que cortar um pouco mais. Viu? Vou ter que cortar um pouquinho mais. Então, eu estava explicando o passeio dos pilotos, né? Estão de olho, muito, nos vídeos que eu tô postando. Eu tô tendo dificuldade de subir os vídeos aqui na pista de dança. E nas lives agora vamos fazer a marcação cerrada, né? Então, eu estava explicando sobre o passeio dos pilotos. Não é? O meu furico já tinha caído. Imagina, você tá voando lá, de repente tem um negócio voando em cima da sua nave. Eu já tinha entrado em pânico. Então, posso continuar, né? Posso continuar, né? Então, o que acontece? No exato momento que esses aviãozinhos cruzavam o céu, os mesmos orbes surgiram do nada, flutuando em cima de cada um deles, desses pássaros que voam. Estão entendendo, né? Não vou poder ficar falando. Estão entendendo, né? Eles não estavam apenas observando. Eles estavam perseguindo, caçando o trajeto emparelhado com a velocidade dos caças supersônico em formação horizontal. Sim. E o oficial sênior vira para os pilotos do helicóptero e diz textualmente, preste atenção, abre aspas, eles estão caçando os nossos caças, fecha aspas. Isso não é historinha de internet, galácticos. Isso é um depoimento de um dos homens mais graduados da inteligência americana, documentado em papel timbrado do GO do país do beicinho nervoso. E a pergunta que fica é, que tecnologia é essa que humilha a nossa engenharia militar? Sem emitir um único estrondo ou som de motor. E para entender o que esses orbes e de onde vem essa tecnologia, a gente precisa voltar no tempo e abrir os arquivos do período mais sombrio da história. Porque o lote número 2 acabou de provar que o sistema mentiu para nós sobre a segunda G. Agora, vamos? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho compartilhando essa live maravilhosa. Agora nós vamos entrar num território daquilo que o sistema, daquilo que o sistema passou quase um século tentando ridicularizar. Preste atenção nisso daqui. Senta aqui pertinho de mim. Já pegou seu café e a sua pipoquinha? Preste atenção. Sabe o termo da constipação para o nariz de todos, né? Esquece. O ano de 2026 transformou isso tudo em teoria da confirmação, como eu disse no começo. Quem aqui já ouviu falar dos rumores de que os engenheiros lá do país do bigodinho, no período final da segunda G, tinham desenvolvido protótipos de discos voadores? Vocês já viram isso? Já ouviram? Pois é. A fofoca é grande. A internet está cheia de lendas sobre isso. Mas o que a massa não sabe é que os arquivos desclassificados pelo Departamento de Justiça do país do beicinho nervoso, que vieram a público agora, em maio de 2026, trazem a comprovação científica definitiva. A comprovação definitiva. Esses objetos voadores eram reais. Eles existiram. Bum! Só que tem um detalhe que vai fazer a sua mente explodir agora. A comunidade ufológica, os curiosos sempre bateram na tecla de que essas naves usavam uma tecnologia secreta antigravidade. A gente imaginava algo saindo diretamente de um filme de ficção científica, algo quase mágico. Mas, quando a gente abre as transcrições oficiais do GO, lá do país do beicinho nervoso, e lê
O que os cientistas americanos descobriram ao confiscar esses projetos em 1945, o choque é outro. Eles não estavam utilizando tecnologia antigravidade, não. Eles descobriram que era possível fazer objetos pesados de metal levitarem utilizando uma tecnologia via rádio. Isso mesmo que você ouviu. Levitação e indução magnética através de frequência de rádio e ressonância. Olha, tudo que eu estou trazendo aqui está nos documentos, viu? Você vai achar que tudo que eu estou falando aqui hoje é coisa de filme. Porque isso aqui que eu vou trazer hoje, isso aqui agora, é fichinha. Eu estou subindo o nível conforme a live for passando. E tem muita coisa para me falar, eu tenho que apertar o passo aqui. Então, chegando, deixa seu coraçãozinho, compartilha essa live maravilhosa, vamos lá. Os documentos oficiais citam esquemas técnicos e os diagramas ocultos da engenharia do projeto, que ficaram conhecidos nos bastidores como... Vamos ver se eu vou conseguir falar, hein? O projeto Haunebu. Entenderam, né? Começa com H. Gratidão! Começa com H. O que eram os protótipos em formatos de prato ou disco de metal. E o famosíssimo projeto, eu não vou poder ficar falando aqui, Dai Gok, que significa o sino, uma estrutura pesadíssima que utilizava rotação magnética e frequência absurdas para quebrar a densidade e flutuar. Olha a profundidade disso, meus queridos. O controle da realidade da matéria nunca foi sobre força bruta ou combustíveis fósseis, sempre foi sobre frequência. E eles já sabiam disso em 1945. Gratidão, Elcio! Eles descobriram como anular o peso da matéria usando ondas de rádio. O sistema escondeu essa física do mundo por 80 anos para continuar vendendo petróleo e mantendo a humanidade presa na escassez. Mas os papéis oficiais estão na mesa e o portal do GEO americano confirmou. Agora pensem comigo. Se essa tecnologia fantástica de frequências foi descoberta há um século, quase um século, né? Porque só agora, em maio de 2006, eles estão deixando escapar isso. E o mais macabro, o que acontece com as mentes brilhantes da ciência atual que começam a redescobrir esses mesmos arquivos e segredos? E a resposta para isso é de arrepiar o cabelo, ou melhor, de cair o brioco da bunda. E envolve uma limpa silenciosa nos bastidores da alta ciência que aconteceu há pouquíssimos meses. Então, respira fundo. Porque o que eu vou te contar agora não está nos portais de notícia convencionais, não. Mas está acontecendo nos bastidores mais profundos da alta patente neste exato momento em 2026. Vocês acham mesmo que o sistema libera gigabytes de dados sobre tecnologia de frequência e avistamento militar sem que haja uma reação pesada por trás das cortinas? Não. Existe uma limpa silenciosa acontecendo. Uma verdadeira queima de arquivo com mentes brilhantes e lideranças que sabem demais. Quem acompanha o vazamento e as listas de inteligência militar sabe que o clima ficou pesado. E o nome mais forte dessa engrenagem atende pelo nome de General Max Land. E quem é esse homem? Estamos falando de um general aposentado de altíssimo escalão, o homem que supervisionou pessoalmente o programa de ciência e tecnologia da Força Aérea, lá do país do Beicinho Nervoso, na famosa base de Wyatt-Patterson. Gratidão, Nice! Ele controlava um orçamento bilionário de mais de 2,2 bilhões de dólares, voltados para o desenvolvimento de tecnologia avançada e projetos ocultos. Para quem lembra dos grandes vazamentos de Wikileaks, anos atrás, o nome do general Max Land já aparecia lá, documentado como um dos principais conselheiros de bastidores sobre a liberação controlada de arquivos, UFOs. Ele sabia exatamente onde os corpos e destroços tecnológicos estavam escondidos. E o que aconteceu com ele? Olha que sinistro. No dia 27 de fevereiro de 2026, há pouquíssimos meses, o general simplesmente evaporou da sua residência no Novo México. Mas o mais macabro não é o sumiço em si, são as pistas que ele deixou para trás. O sistema tentou abafar, mas os relatórios vazados revelam que o general saiu de casa deixando seus óculos de grau em cima da mesa, óculos este que ele precisava para absolutamente tudo, deixou seu celular pessoal, os relatórios e todos os rastreadores eletrônicos oficiais de alta patente. Ele saiu levando apenas duas coisas, um par de botas no pé e uma arma na cintura. E nunca mais foi visto. Nenhuma imagem de câmera de segurança, nenhum sinal biológico, nenhuma pista. O homem simplesmente sumiu no ar. Isso não é enredo de filme, não é enredo de filme. Isso é uma extração de bastidores.
Quando um homem que controlava bilhões em tecnologia militar e que defendia a abertura dos arquivos, que ele defendia, desaparece sem deixar rastro, o recado é muito claro. A caixa de Pandora foi forçada e quem estava com a chave na mão começou a ser silenciado. E se você pensa que o sumiço do general foi um acaso isolado, abra o olho, porque a lista de silenciamento em 2026 só piora. O cerco se fechou de forma violenta para a comunidade científica que lida diretamente com as energias e tecnologia de elite, que a elite tenta esconder. Olha o próximo nome desse dossiê, o professor Nuno Loureiro. Para quem não sabe, ele era nada mais do que o diretor do Centro de Ciência de Fusão de Plasma do MIT, lá em Massachusetts. Uma das grandes mentes do planeta estudando energia avançada. E o que aconteceu com ele? Foi brutalmente deletado na sua casa, entenderam, né? Uma mente brilhante no auge de suas pesquisas sobre fusão e plasma. Eliminado, deletado, sim. Coincidência? Logo agora que os arquivos oficiais sobre tecnologia e indução magnética via rádio começaram a vazar? E para fechar essa trindade macabra de bastidores, nós temos o rastro deixado nos laboratórios de Los Alamos. Gratidão, Joana! O berço do projeto mais secreto do GO, lá do país bem nervoso. Os relatórios ocultos revelam o sumiço misterioso de funcionários da área administrativa de lá. E a forma como o sistema lidou com isso é assustadora. No exato momento em que elas desapareceram de suas residências, aconteceu um verdadeiro protocolo de contenção digital. Todos os dispositivos eletrônicos, celular, tablet, relógio, tudo foram limpos, resetados e apagados de forma remota pelo sistema. Eles apagaram a existência digital dessas pessoas para que nenhum dado, nenhuma conversa, nenhuma pista do que elas testemunharam nos arquivos internos de Los Alamos pudesse vir a público. Exatamente isso. Eles limpam as pessoas e os dados. Meus amores, o sistema está jogando pesado porque o tempo deles acabou. Eles estão silenciando os cientistas porque a física oculta, que mantém esse sistema de pé, está vazando por todos os lados. Eles estão com medo de que você acorde e perceba o poder da ressonância e da frequência. Mas a verdade é como um rio. Você pode tentar represar, mas ela sempre encontra uma saída. E a saída que ela encontrou nos leva direto para um documento histórico, que é aquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola, I de igreja, gratidão, que guardou por décadas o segredo sobre o maior gênio que já pisou aqui na Terra. Se eles usam ondas de rádio para fazer naves levitarem, de quem foi a mente que decodificou tudo isso primeiro? É o que vamos ver agora. Nós vamos abrir, talvez, o buraco do coelho mais inacreditável da noite. Nós vamos ler os arquivos oficiais daquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, que revela a verdadeira e chocante origem de Tesla. Prepare seu coração, porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar tudo sobre o que você pensa sobre a história da humanidade. Se você achou que os vazamentos de 2026 sobre os militares americanos era de cair o queixo, se prepare. Porque agora nós vamos conectar todos os pontos. Tudo que eu te mostrei até aqui, as naves que levitam usando a frequência de rádio, os cientistas sendo deletados, a queima de arquivo de alta patente, tudo isso nos leva de volta a uma única mente, o maior gênio que já pisou aqui na Terra. O homem que inventou o século XX, mas cujas maiores descobertas foram trancadas a 7 chaves. E eu estou falando de Nikola Tesla. Vocês já se perguntaram por que a história oficial tenta apagar o nome de Tesla e colocar todo o holofote em Thomas Edison? Mais uma vez, os não observadores, vamos falar assim, né? Vai lá no vídeo que eu fiz sobre o Titanic, ou o golpe. Gratidão, Joana. E comenta coisa rasa falando que é sobre lucro, porque não ganha nada, sobre dinheiro. Abre o olho. Eu não estou falando disso. O vídeo até pode parecer, mas eu estou querendo te falar que é sobre domínio e controle da humanidade. Não é sobre dinheiro. Bora lá, né? Por que o sistema tem tanto medo que esse homem descobriu? E a resposta começa a vir à tona quando o GO foi obrigado a desclassificar os seus arquivos mais bem guardados. E eu estou com o documento oficial daquelas 3 letrinhas aqui. F de fábula, B de bola e de igreja. Em mãos. Páginas e mais páginas.
que ficaram sob sigilo absoluto por décadas. E a primeira coisa que você precisa entender é o desespero do sistema no dia em que Tesla fez a sua transição. Em janeiro de 1943, no momento em que Tesla faleceu em um quarto de hotel em Nova York, agentes do GO e do F de Fábula, B de bola e de igreja não esperaram nem o corpo esfriar. Eles invadiram o local imediatamente. Eles confiscaram absolutamente tudo. Caminhões de arquivos diários, protótipos e caixas contendo o que eles chamavam de exabytes. Aqui. Pronto, falei. Notas e aparelhos com valor militar e tecnológico tão incalculável que o próprio Departamento de Defesa assumiu em relatórios internos que não liberaria aquilo para ninguém, porque mudaria o equilíbrio de poder do planeta. Mas por que aquelas 3 letrinhas, F de Fábula, B de bola e de igreja, estava tão obcecada por um inventor idoso isolado? O que havia naquelas notas que ia muito além da corrente alternada ou motor de indução, que é assim que as pessoas vão lá comentar no vídeo, né? Falar da lâmpada, falar do dinheiro, abre o olho. Não é isso. Tesla não estava apenas criando eletricidade para as cidades, não. Isso é só uma coisinha e uma pontinha do iceberg. Ele estava decodificando a própria matrix energética do universo. Exatamente isso. E as cartas ocultas, interceptadas pela inteligência, mostram que ele estava conversando com lugares que a ciência convencional diz que são completamente desabitados. Tá entendendo? Meus amores, tentem imaginar o cenário. Aquelas 3 letrinhas, F de Fábula, B de bola e de igreja, e as agências de inteligência vasculharam cada gaveta. E o que eles estavam procurando com tanto desespero? Eles buscavam os esquemas de uma tecnologia que a ciência convencional até hoje diz que é impossível. Ouviram isso? Diz que é impossível. Lembra que anteriormente eu te contei sobre os arquivos vazados, agora em 2026, revelando que os OVNIs militares usam frequência de rádio para levitar? Pois bem, adivinha quem descobriu isso primeiro? Tesla. Nos diários confiscados e nas notas que o governo trancou sob o selo de exhibits, aqui constavam os projetos que chamava de tecnologia de indução magnética via rádio. Tesla não estava apenas transmitindo voz ou sinais de código Morse. Ele descobriu como modular ondas de rádio em uma frequência tão alta que precisa que elas eram capazes de gerar campos de força e romper a gravidade. O sistema sabe disso desde 1943. Mas por que eles esconderam? Porque se você entender que a energia e a matéria podem ser manipuladas por simples frequência de rádio, você quebra toda a indústria de petróleo. Sim, quebra o sistema financeiro e percebe que a escassez é uma mentira criada para nos controlar. Eles sabiam que as patentes de Tesla podiam libertar a humanidade. Ouviu bem isso? Vou repetir. Libertar a humanidade. E o medo deles era tão grande que o próprio diretor daquelas 3 letrinhas, F de Fábula, B de bola e de igreja, na época, manteve relatórios diários monitorando qualquer pessoa que tentasse aproximar dos remanescentes da família de Tesla ou dos armazéns onde as caixas estavam trancadas. Só que o plano de acobertamento deles falhou. Porque 14 anos depois da morte de Tesla, em 1957, um memorando interno ultra secreto da inteligência americana interceptou algo que explodiu a cabeça dos agentes de alto escalão. Eles descobriram que um grupo de engenheiros não só teria acesso aos planos de Tesla, como conseguiu construir o aparelho. Eles conseguiram reproduzir. E o que esse aparelho sintonizou vai mudar tudo o que você sabe sobre quem somos nós. Meus amores, preste atenção. Na data de 14 de junho de 1957, nesse dia, um memorando ultra secreto foi interceptado e arquivado pela inteligência americana. Esse papel que eu tenho em mãos faz parte dos arquivos oficiais desclassificados daquelas 3 letrinhas, F de Fábula, B de bola e de igreja, sobre o número de série 6512290. Exatamente. E ó, de novo, eu já vou deixar um recado aqui para os desavisados de plantão. Eu tenho todas as referências do conteúdo que eu trago aqui nas lives. E eu tenho todos os arquivos do primeiro e segundo lote dos documentos divulgados pelo GO americano, que dá em torno de 10 a 12 gigas. Entendeu? E aí você não vai vir aqui no meu privado, não é mesmo? Me chamar para eu te mandar esses arquivos, né? Eu tenho todo um trabalho de pesquisa e pente fino em cima desses arquivos. Se você quiser, vai lá no site, vou falar aqui de novo, uor.gov/ufo, tá? E aí você pega você mesmo os documentos, debruça em cima deles para você poder entender. Aqui eu já trago tudo mastigado. Continuando.
Então, esses papéis, projetos de Tesla, ficou guardado nas gavetas mais escuras do escritório de Nova York por décadas, carimbado para que ninguém do público jamais pudesse ler. E o que tem escrito nesse relatório? Ele documenta uma interceptação de inteligência sobre um grupo de engenheiros e pesquisadores de ponta que decidiu ir além do que a ciência tradicional permitia. Aquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, descobriu que esse grupo conseguiu resgatar as notas ocultas de Tesla. Aquelas mesmas que os agentes federais confiscaram no quarto de hotel de 1943 e usou os esquemas originais do gênio para montar um laboratório clandestino. Estão entendendo? São os dissidentes. O documento cita textualmente um boletim chamado Interplanetary Session Newsletter. E o relatório avisa os diretores daquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola de igreja, que esses engenheiros não estavam apenas fazendo testes teóricos de laboratório, não. Eles conseguiram replicar exatamente a engrenagem de frequência que Tesla havia desenhado antes de morrer. Eles construíram uma máquina de rádio modificada. Gratidão! Operando em frequência de ressonância altíssima, um aparelho que quebrava as barreiras da nossa ionosfera. Eles chamaram esse dispositivo de Tesla 7. Aquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, entrou em estado de alerta máximo, porque os relatórios internos confirmaram o aparelho funcionou. E quando eles ligaram o Tesla 7 nas coordenadas e frequências exatas deixadas pelo inventor, eles começaram a receber transmissões de dados em tempo real. Olha isso! Parece coisa de filme, não parece? Vocês já viram isso em filme, não já? Eles não estavam sintonizando uma rádio de outra cidade, não. Eles abriram um canal de comunicação direta com o espaço. Só que o que deixou os agentes do GO de cabelo em pé? Gratidão, não foi apenas o funcionamento da máquina, foi a mensagem que veio codificada através dela. Porque a inteligência descobriu que o maior segredo de Tesla não era o que ele tinha inventado, era de onde ele tinha vindo. Estão preparados? Segura o brioco e apertem os cintos. Segura! Deixe seu coraçãozinho e compartilhe essa live. E o que era, afinal, esse misterioso dispositivo que os engenheiros clandestinos montaram em 1950? Seguindo as notas confiscadas. Um memorando número 6512290, aquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, relata que esses cientistas conseguiram colocar o chamado Tesla 7 para funcionar. Eles não criaram uma antena comum para captar sinais de rádios locais. Eles sintonizaram uma engenharia de ressonância biofísica que interagia diretamente com o que o Tesla chamava de ondas não amortecidas do próprio tecido do espaço. E de acordo com o relatório de inteligência americana, as engrenagens criadas por Tesla permitiam uma conexão estável e bilateral. O documento registra textualmente que após a morte do gênio, esses engenheiros em solo americano estiveram em contato direto com naves espaciais, sim. Isso mesmo que você entendeu. Está escrito em um papel oficial arquivado pela Polícia Federal Americana. Eles captavam transmissões e trocas de informações que vinham de fora da nossa atmosfera. Aquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, monitorou toda a estrutura dessa pesquisa clandestina porque percebeu que o grupo estava recebendo dados técnicos profundos sobre a física do universo. E eles perceberam que o Tesla 7 era uma espécie de telefone dimensional, uma tecnologia de frequência pura, capaz de furar o bloqueio de isolamento em que a nossa humanidade vive. Presa. O sistema entrou em pânico. Eles não sabiam se confiscava o aparelho imediatamente ou se continuava espionando para entender. Sim, eles queriam decodificar o conteúdo daquelas mensagens. Só que a inteligência do GO não esperava que os próprios emissores daquela transmissão fossem abrir o arquivo mais perturbador e que era bem guardado sobre a identidade do homem que revolucionou o nosso planeta. No meio daquela troca de dados via rádio, foi revelada a real certidão de nascimento de Tesla. E o que o documento oficial do F de fábula, B de bola e de igreja registrou, vai mudar para sempre a nossa forma como você enxerga os bastidores da nossa história. Sim. Prepare-se. Tomou água aí? Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Eu estou subindo o gradiente aqui da live. Deixe seu coraçãozinho. Compartilhe esta live. O que eu vou revelar aqui não é um roteiro de ficção. Não é uma história que eu criei. Eu estou com a transcrição exata do documento desclassificado do F, daquelas 3 letrinhas, né? F de fábula, B de bola e de igreja. Do arquivo número
290. No dia 14 de junho de 1957, os agentes federais registraram em um papel timbrado o conteúdo assustador que os engenheiros clandestinos capturaram através daquela máquina de rádio de ressonância do Tesla 7. O relatório da inteligência americana diz textualmente o seguinte sobre a identidade de Nikola Tesla. Deixe seu coraçãozinho aí agora, vai! Compartilhe esta live. E eu quero que você preste muita atenção em cada palavra que eu vou dizer aqui agora. O texto afirma que os engenheiros de Tesla têm estado em contato direto com naves espaciais. Os próprios seres afirmam que Tesla era um venusiano. Deixe isso aí entrar na sua mente. O documento oficial da polícia americana continua e diz, abre aspas, preste atenção nessa daqui agora, abre aspas, ele foi trazido a este planeta quando bebê, no ano de 1856, e foi deixado com a família Tesla, em uma remota província montanhosa, onde hoje fica a Iugoslávia. Fecha aspas. Parece semelhante essa história para você? Hã? Quem sabe a história do Superman? Meus amores, olha a profundidade do que esteve trancado nos cofres do governo americano por décadas. Isso, vou repetir, está nos relatórios. Os relatórios de bastidores revelam que aquela mente incomparável, aquele homem que conseguia enxergar os projetos inteiros funcionando em 3 dimensões dentro da cabeça dele, antes de colocar no papel, não pertencia à nossa árvore evolutiva linear. Ele foi deixado aqui como um verdadeiro presente biológico, uma consciência avançada trazida de fora para acelerar o gradiente de frequência da humanidade e trazer as tecnologias de liberdade. O sistema sempre soube disso. Eles sabiam que ele era um canal puro. E foi por isso que, assim que ele fez a transição, eles correram para confiscar até o último pedaço de papel que ele escreveu. Sim. Exatamente. Estão surpresos? Eles precisavam esconder que a chave para a nossa libertação planetária veio diretamente das estrelas. Eles queriam que você acreditasse que Tesla era apenas um inventor excêntrico e solitário que morreu pobre em um quarto de hotel. Mas o arquivo oficial do próprio, aquelas 3 letrinhas, F de Fábio, B de bola e de igreja, desmascarou a mentira do acobertamento. Quero repetir aqui, não pense você que eles estão liberando esses arquivos assim, porque eles são bonzinhos não, tá? Agora, olhem para essa linha de tempo que a gente acabou de reconstruir aqui juntos. O sistema tenta nos vender a ilusão de que somos limitados, de que estamos sozinhos e de que a nossa história é apenas o que está escrito nos livros escolares. Mas quando você pega um documento oficial lá daquelas 3 letrinhas, F de Fábio, B de bola de igreja, mantido sob sigilo por décadas, e lê que a inteligência americana monitorava transmissões interplanetárias que revelavam que Tesla foi trazido para fora da nossa árvore evolutiva linear, o sistema racha por completo. A grande verdade que eles tentam esconder de você é que a tecnologia de frequência que Tesla decodificou não serve apenas para fazer naves levitarem ou acender lâmpadas sem fio. Não! Ela serve para despertar a biologia do próprio ser humano. Tudo que Tesla nos ensinou sobre pensar em termos de energia, frequência e vibração, preste atenção nisso daqui. Ele nos ensinou a pensar em termos de energia, frequência e vibração. É a chave para a ativação do que eu chamo do novo humano. Quando você limpa a sua mente das desprogramações do sistema, quando você blinda o seu corpo e eleva o seu gradiente de frequência, você sintoniza com essa mesma antena cósmica que Tesla usava. Você deixa de ser um mero sobrevivente e passa a ser um observador soberano na sua própria realidade. Eles querem nos manter na frequência do medo. Não caiam nessa. Com aquelas notícias do pânico do palco mundial que eu comecei, a live de hoje. Porque sabe que uma consciência desperta não pode ser escravizada. E para vocês entenderem como essa engenharia do silenciamento funciona na prática, a gente precisa parar e olhar para a cortina e ver o projeto que opera no escuro. Enquanto a grande mídia foca na superfície dizendo que o GO liberou vídeos de luzes brilhantes a 161 páginas de texto desclassificados,
trazem os nomes técnicos dos verdadeiros esquadrões da morte da informação. Você já se perguntou o que acontece quando um objeto cai aqui? Vamos entender como é que funciona essa engrenagem, porque teve um lá desavisado hoje no vídeo que perguntou, se eles são tão modernos, como é que eles caem aqui, por que eles caem? Vamos falar isso então. Quando uma tecnologia anômala ou um disco desse sofre uma pane e cai no solo, seja no país do beicinho nervoso, ou aqui no nosso quintal, ou lá na África, seja onde for, o sistema não espera. Ele tem um protocolo oficial de busca rápida e prontidão militar absoluta, chamado Project Mondust, ou o Projeto Poeira Lunar. Sabiam disso? Projeto Poeira Lunar? É uma operação ultra secreta de inteligência militar projetada para localizar, recuperar e extrair qualquer destroço de tecnologia exógena ou objeto voador não identificado antes que o público, a imprensa local ou governos soberanos, da área saibam o que aconteceu. Eles entram em qualquer país, violam qualquer fronteira, coletam um fragmento de metal e limpam a área. E o objetivo? Garantir o monopólio absoluto da engenharia reversa. E eles não trabalham sozinhos, não. Agarrados à Mondust, existe um segundo braço armado chamado Project Blowfly, ou Projeto Mosca Azul. Não, isso não é coisa de filme. Tá? Senta aí. O Projeto Blowfly é a equipe de campo especializada no isolamento imediato da área e no transporte blindado e ultra rápido desses materiais recuperados. Eles pegam esses fragmentos, colocam em contêineres blindados contra radiação e frequência e levam direto para instalações subterrâneas profundas e laboratórios classificados como os de Los Alamos. Olha o tamanho desse site aqui. O mesmo sistema que criou projetos bilionários de inteligência para caçar e trancar tecnologias no solo é o mesmo. E eu estou falando aqui, na próxima live de quinta-feira, eu vou trazer uma suposta teoria da onde é que essas mentes brilhantes que foram simplesmente deletadas sem deixar rastro, para onde que elas podem ter ido? Porque sim, existe uma teoria das mentes brilhantes, para onde elas podem ter ido. Sim. Continuando. Então, é a mesma assinatura. Eles roubam a tecnologia de energia livre, escondem a física de frequência nos porões do Pentágono e depois criam narrativas de entretenimento na televisão para manter a sua mente hipnotizada na matriz da escassez. Eles não querem que você saiba que a soberania tecnológica já existe e está trancada em 7 chaves. Mas se você pensa que o sistema gratidão se limita a mandar esquadrões de campo para recolher metais e abafar patentes no grito, você está muito enganado. Eles criaram uma estrutura burocrática financiada com bilhões de dólares chamado orçamentos negros, do GEO americano, para estudar a física dessas anomalias. E as páginas desclassificadas trazem à tona o nome das agências que operam no topo dessa pirâmide. Quem aqui já ouviu falar de A-Type? Ou Type? Esses nomes complicados significam, em termos simples, Programa Avançado de Aplicações de Sistema de Armas Aeroespaciais. Foi um departamento montado secretamente dentro do Penta, termina com água, para mapear e documentar os encontros mais inexplicáveis entre caças militares e objetos voadores que desafiam as leis da gravidade, como os famosos casos das naves no formato de tic-tac, que humilharam os radares da Marinha Americana. E quando a gente começa a cavar mais para ver quem está liderando essas investigações, a gente tem um nome central que aparece nos relatórios, o físico e cientista Dr. Howard, ou Hal Pantolf. O Dr. Pantolf é a ponte que une a ciência de ponta do Pentágono com o que o sistema sempre chamou de sobrenatural. Ele não estava apenas analisando o pedaço de metal confiscado pela Mondust, não. Ele foi um dos diretores de um dos programas mais fascinantes e perturbadores da inteligência americana, o lendário Project Stargate. O projeto, vocês entenderam, né? Não vou poder ficar falando aqui. O projeto Portal Estelar, entenderam, né? E o que foi esse projeto Stargate? Preste atenção agora. Foi a operação oficial do GO focada no uso de visão remota e espionagem psíquica. Eles pegavam indivíduos com capacidades sensoriais expandidas, treinavam essas mentes através de protocolos científicos e usavam a expansão da consciência para mapear bases inimigas, decodificar tecnologia e espiar anomalias fora do nosso planeta. Você acha que isso é coisa de filme? Não é não. Eu vou te contar.
Eu mesma já tive algumas experiências de visão remota. E agora, olha o checkmate que eu estou te entregando aqui. O próprio Penta validou em documentos oficiais que a nossa consciência não está presa ao corpo físico e que ela pode viajar pelo espaço-tempo para coletar informações. Eles usam a expansão mental como arma de espionagem e inteligência militar quando dizem na televisão que o seu potencial espiritual é bobagem. Eles conhecem o mapa da nossa biologia sagrada e usam nos bastidores enquanto mantêm a massa anestesiada. Exatamente isso. Deixe seu coraçãozinho, compartilhe esta live maravilhosa. Bora! Isso, Fabi. Se você quiser entrar no nosso grupo do Tech Termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. É só você clicar, eu acho que é o primeiro botãozinho. Você clica no link, vai ter lá uns botõezinhos. Você clica no primeiro botão e cai direto lá no grupo do Tech Termina com Gran. Lá a gente conversa esses assuntos fora da caixinha, sabe? Os não despertos. Fala que é tudo chapéu de alumínio, mas a gente conversa esses assuntos que não tem nada de constipação, não. Isso está sendo provado aqui agora, né? Então, o link está aqui na bio do canal. É só você clicar e entrar. Não paga nada, viu? É só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas e tá tudo bem. De vez em quando eu passo por lá, respondo algumas perguntinhas, tá bom? Fique à vontade. Já aproveita, já me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Beleza? Vamos lá? Eu quero conseguir terminar tudo hoje. Será que eu consigo? Vamos tentar. Vamos tentar. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos para a parte do fluido vermelho? Vamos para a parte do fluido vermelho. Eu acho que vai ser mais interessante. Não é que é mais interessante, é que é uma curiosidade que já tinham me pedido já. Aí essa outra parte que está extensa aqui, eu trago na próxima quinta-feira, que também vai casar com o que eu vou falar. Chega chegando e deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. A Débora Evelyn está fixando aqui o link. Os links aqui no TikTok, quando deixa aqui no chat, acho que a Débora, não sei, ela está colocando aqui também, eles não são clicáveis, mas todos os links tem aqui na bio do canal. É só você clicar lá no link e lá tem o botão para você poder entrar lá no grupo do Tech Termina com Gran. Já aproveita, me segue lá no Insta, @nainorasantos, e também Construindo Novo Humano. Bora. Já deixa o seu coraçãozinho, compartilha essa live. Eu quero pegar a parte do fluido vermelho para a gente ir direto ao ponto. Vamos lá, então? Então, nós vamos sair, então, da geofísica profunda e dos documentos e vamos entrar, então, para dentro da nossa própria biologia. Porque a grande verdade que a elite... Oh, Jesus! Bora! A pista de dança está embaçando. Então, vamos, né? Então, o que acontece? Eles querem esconder que o mapa do laboratório, as correntes do sistema, não estão apenas no céu, nos monumentos de pedra. Eles estão escritos no fluido vermelho que corre no seu corpo. Se você estuda a biologia tradicional, os livros escolares te dizem que a humanidade evoluiu de forma linear, mansa e perfeita a partir dos primatas aqui na Terra. Sim, não é? Teoricamente, nós compartilhamos o chamado fator RH, que vem do macaco rhesus, com os nossos supostos ancestrais evolutivos. Mas a ciência oficial entra em pânico e silencia quando se depara com um grupo específico de seres humanos, os portadores de sangue RH negativo, sim. De onde veio essa ausência repentina de uma proteína que conecta toda a linhagem de primatas da Terra? O sangue RH negativo desafia completamente a evolução linear. E o verdadeiro mistério, e o fato mais perturbador de toda a medicina, e que a ciência não consegue explicar, acontece, olha isso daqui, no ventre de uma mãe. Quando uma mãe que tem um sangue RH negativo engravida de um bebê que herdou o sangue RH positivo, o sistema imunológico dela não reconhece aquela criança como progenie. Não. Acontece um fenômeno imunológico avassalador. O corpo da mãe começa a produzir anticorpos específicos para atacar, destruir e tentar eliminar o próprio
que está lá na barriga, não vou falar aqui. Isso mesmo que você ouviu. Respire e deixe, então, essa informação assentar aí na sua mente. Olhem para a natureza. Vocês podem procurar em todas as espécies de mamíferos, aves, répteis ou insetos desse planeta. O ser humano RH negativo é o único caso em toda a natureza biológica onde uma mãe rejeita e ataca a sua própria cria. Como se fosse um bebê, um vírus, uma purpurina, não posso falar, uma purpurina invasor, ou um corpo estranho. Sim. Como a evolução natural explicaria uma incompatibilidade onde a própria biologia tenta se auto-exterminar na hora de gerar vida? Isso não é evolução natural. Isso é a prova física de que existem duas linhagens genéticas distintas operando dentro desse mesmo experimento chamado humanidade. Existe algo na biologia de quem é RH negativo que se recusa a aceitar a codificação padrão do sistema terrestre. E quando a gente começa a cruzar essa anomalia médica com os relatos mais antigos da nossa história, nós descobrimos que essa rejeição biológica é, na verdade, a assinatura de um laboratório ancestral. E se tem a evolução linear, e se a evolução linear não consegue explicar por que a biologia de uma mãe atacaria a sua própria criação, para onde nós devemos olhar então? Nós precisamos olhar para os registros das civilizações mais antigas do planeta, os mesmos registros que a Matrix tentou apagar. Quando você estuda as tábuas de argila da Suméria e os textos que detalham o período antediluviano, a história ganha sua verdadeira cor. Aqueles escritos deixam claro que a humanidade atual não surgiu do acaso. Nós somos alvo de uma modificação genética deliberada operando pela dinastia original. Aquelas inteligências que cruzaram os céus e que a história chamou de Anu, que termina com Nak, e Néflins. Os textos antigos narram como essas consciências avançadas manipularam os genes dos hominídeos locais para criar um modelo de trabalhador, um ser híbrido capaz de operar nesse plano. E aquele fluido vermelho, RH negativo, é na verdade a pista biológica definitiva desse laboratório ancestral. O fator negativo, que não vou ficar falando aqui, não possui assinatura dos primatas, presta atenção, porque ele carrega a linhagem direta, purificada e modificada dessa dinastia estelar. É uma codificação genética que foi inserida de fora para dentro no ecossistema da Terra. Por isso, o corpo rejeita o padrão comum. É a memória celular e imunológica de uma linhagem que não pertence originalmente à matrix da escassez biológica deste planeta. Eles não querem que você saiba disso, porque quando você descobre que o seu próprio fluido vermelho carrega a marca de uma engenharia cósmica, você deixa de ser aceito, de aceitar as correntes do medo. Você percebe que a sua biologia é sagrada e que você foi projetado para ser soberano e não para submissão. Eles tentam controlar a humanidade através da frequência, abafamento de patentes de Tesla e cortina de fumaça no subsolo, que eu não falei ainda, né, das pirâmides. Porque sabem que a sua linhagem desperta, se reconhece. O experimento deles perde controle. Simples assim. Simples assim. E agora que nós abrimos o enigma do sangue RH negativo e entendemos que existe uma incompatibilidade biológica inexplicável pela ciência tradicional, nós precisamos dar o passo seguinte. Nós precisamos olhar para o topo da pirâmide global e entender quem usa esse segredo biológico para gerenciar a geopolítica atual. Vocês já pararam para analisar a história das dinastias reais, das grandes oligarquias e das elites corporativas que governam o planeta há séculos? Se você abrir qualquer livro de história comum, os historiadores vão te dizer que essas famílias mantêm uma obsessão endogâmica, ou seja, casando-se exclusivamente entre primos, tios e parentes consanguíneos, apenas para proteger os castelos, terras e heranças financeiras. Mas isso é mais uma narrativa de superfície para anestesiar a sua percepção. A elite não se importa com papel moeda, porque eles mesmos criaram o dinheiro. Eles imprimem do nada. Nós já vimos isso. A verdadeira obsessão por trás desse casamento arranjado há gerações é a preservação milimétrica dos marcadores genéticos específicos. Eles se casam entre si para blindar o sangue. Eles sabem que certas linhagens genéticas funcionam como uma espécie de hardware de alta tecnologia, projetado com uma compatibilidade frequencial específica. Entenderam isso aqui? Entenderam isso aqui? A alta tecnologia projetada com uma compatibilidade frequencial específica. Se eles misturarem esse sangue com a população comum de forma desordenada, a codificação genética original se dilui e eles perdem a capacidade de ressonância. É isso mesmo que você ouviu. O termo sangue azul, que a humanidade usa para se referir à realeza, nunca foi uma metáfora poética. É uma referência direta
a distinção biológica de linhagens modificadas em laboratórios ancestrais que se mantêm isolados da grande massa humana. Eles mantêm essa pureza para garantir que a biologia deles continue servindo como receptor perfeito para as frequências que comandam essa realidade. E quando a gente compreende que o sangue puro deles é capaz de sintonizar nos bastidores do poder, nós descobrimos o lado mais sombrio da matrix dimensional da terceira dimensão. E para entender como o controle é exercido na prática, você precisa parar de olhar para as marionetes e começar a olhar para os fios que a movimentam. Quando compreendemos que a biologia dessas elites foi desenhada e preservada milimetricamente através da endogamia. A pergunta óbvia surge: o que esse hardware de sangue puro faz com aquele fluido vermelho comum não faz? Entendeu, né? O que esse hardware desse fluido puro faz que aquele sangue, né, aquele fluido vermelho não faz. Eles mantêm essa pureza biológica porque aquele fluido vermelho deles funciona como um receptor de alfa fidelidade. Ele é o hardware perfeito para sintonizar frequência de controle dimensional que operam logo além do alcance dos nossos cinco sentidos físicos. É por isso, por trás das cortinas do poder do palácio, longe dos olhos públicos, essas linhagens perpetuam rituais e protocolos de ancoragem frequencial há séculos. Eles não fazem isso por superstição ou tradição cultural vazia. Eles fazem isso porque esses rituais acionam códigos geométricos e químicos naquele fluido vermelho deles, abrindo verdadeiros portais de sintonia com a inteligência arcontes e hiperdimensionais que gerenciam esse sistema na terceira dimensão. E qual é o objetivo de sintonizar essa frequência? É emitir, a partir do topo da pirâmide, uma frequência vibracional de baixa ressonância que bombardeia o planeta inteiro. Eles usam essa rede para manter a população comum entorpecida, inflamada, reativa e presa no sistema da escassez e da dualidade. Enquanto a massa estiver vibrando no medo, na raiva e na distração das notícias do palco mundial, o experimento, você, permanece trancado e ninguém consegue acessar os estados expandidos de consciência. Eles criam uma barreira frequencial biológica para que você permaneça no papel de cobaia. Só que o plano deles tem uma falha colossal, porque enquanto eles tentam a todo custo trancar a pureza da informação, nas linhagens de dinastia, uma anomalia biológica espalhou-se de forma incontrolável por todo o planeta, correndo nas veias de milhões de pessoas comuns. Muitos de vocês têm esse mesmo sangue. E agora você deve estar se perguntando: de onde realmente vem essa assinatura cósmica fora do padrão da elite? E o sangue RH negativo pertence aos Anu, que termina com Nak, ou os Dracos? E será que essas pessoas carregam uma biologia superior imune a certas doenças do sistema? O que você acha? E se o sangue RH negativo carrega a assinatura desse laboratório ancestral, isso significa que quem tem esse fluido vermelho pertence a consciências, então, dos Anu ou dos Dracos? E é verdade que essas pessoas têm uma propensão para ficar menos doente? Prepare-se, então, para compreender a real anatomia dessa engenharia cósmica. Quando olhamos para a modificação operada na Terra pela dinastia original, nós não estamos falando de uma única raça isolada. O ecossistema genético do nosso planeta foi moldado por múltiplos cruzamentos. As correntes, Draco e a dinastia Anu, que termina com Ki, deixaram sua assinatura química na malha biológica da humanidade. Se aquele fluido vermelho do topo da pirâmide, o sangue azul da elite endogâmica, foi blindado para sintonizar as frequências arcontes, então, controle. Pera aí, joguinho. Continuando. Tá acabando. Se o sangue do topo da pirâmide, o sangue azul da elite endogâmica, foi blindado para sintonizar as frequências arcontes de controle de baixa vibração, aquele fluido vermelho negativo, que se espalhou pela população comum, carrega uma chave completamente diferente. Ela traz a codificação dos engenheiros genéticos originais, sabe quem é, né? Os Anu, que queriam a expansão da consciência. E é por isso que muitas pessoas comuns, que têm o negativo, sentem que não pertencem a este mundo, possuem uma intuição extremamente aguçada, capacidades psíquicas espontâneas e uma profunda rejeição a dogmas e programações de rebanho. Você não é um peão de sistema, você carrega o hardware dos semeadores das estrelas. E o que a ciência dos bastidores esconde sobre a saúde de quem tem essa assinatura genética? A medicina preventiva e a biologia integrativa já repararam que os portadores negativos
possui sim um gradiente biofísico diferenciado. Existe uma resistência natural muito maior a certas purpurinas terrestres e uma resposta imunológica extremamente rápida e agressiva. O corpo dessas pessoas opera numa frequência de blindagem celular muito alta, o que confere uma propensão a manifestar menos doença comum do que a média da população. É como se o sistema imunológico operasse num protocolo de segurança avançado, rejeitando o patógeno da matrix terrestre, da mesma forma que a mãe do RH negativo rejeita a proteína rhesus do macaco. Mas preste atenção ao maior insight que eu vou te entregar hoje. Ter o hardware biológico expandido, seja negativo ou positivo, não adianta se a sua mente continuar escravizada pela desprogramação do palco mundial. A verdadeira superimunidade e a real conexão interestelar acontece quando você assume o comando da sua energia, quando o novo humano desperta e ativa o papel do observador soberano. O sangue purifica-se, não interessa o que corre nas suas veias. As frequências elevam-se e a ilusão do sistema desaba. A nossa biologia é sagrada. E aí, no último trechinho, eu quero responder uma pergunta que você deve estar se fazendo aí. E o sangue tipo O? Eu vejo muita coisa na internet, muita teoria, né, dizendo que o negativo é um puro sangue, é dos deuses, dos Illuminati, ou de uma linhagem alienígena isolada. Qual é a real? Vamos colocar o pé no chão, então, da física e da exopolítica integrativa, para você entender o poder que carrega. O sangue tipo O é considerado pela antropologia e pela biologia como o mais antigo da nossa história evolutiva atual. O sangue dos primeiros caçadores, coletores, a base da nossa árvore genealógica nessa densidade. Mas quando você une o tipo O ao fator negativo, você cria uma das maiores anomalias da medicina moderna, o doador universal. Meus amores, olhem a assinatura desse design. O portador negativo pode dar a vida, pode doar o sangue para qualquer ser humano do planeta, independente da raça, da linhagem ou do tipo sanguíneo. O sangue dele é puro, livre de antígenos que causam rejeição. No entanto, na hora de receber, ele só pode receber de alguém exatamente igual a ele. Muitas teorias da internet tentam pintar o sangue tipo O como uma linhagem de elite controladora, mas a verdade frequencial é o oposto. Essa elite endogâmica do sangue azul busca o isolamento e o egoísmo da retenção energética. Já a codificação do sangue O negativo carrega a assinatura dos grandes semeadores cósmicos, uma linhagem de doação pura, de sustentação de vida, de ressonância com a malha planetária. É um sangue projetado para servir à base e suporte para que o experimento humano não colapsasse. Por isso, se você tem o sangue O, especialmente negativo, e vive lendo teorias assustadoras por aí, mude a sua perspectiva agora. Você não carrega o sangue de aprisionamento. Você carrega o código da matriz da vida, o hardware da generosidade biológica e da força ancestral da Terra. O sistema quer que você sinta medo da sua própria biologia porque tem pânico de que você ativa o potencial oculto dessas células. E atenção, não importa a sua tipagem, quando a sua consciência assume o papel de observador soberano, o seu sangue torna-se o veículo da sua própria libertação. Tá bom, meus amores? Vamos para o chat? Não acabei. Então quer dizer que quinta-feira tem mais tiro, porrada e bomba. Deixa essa perguntinha aqui para mim. O chat já passou aqui tão rápido que eu nem sei. Chega chegando. Se você não me segue aqui, já me segue Construindo o Novo Humano. Tudo que eu trouxe aqui pode parecer para você coisa de filme, você que deve estar chegando aqui agora, mas não. Está tudo lá nos documentos, tá? Daquelas 3 letrinhas. F de Fábula, B de bola, I de igreja. Deixa eu voltar um pouquinho o chat aqui para me ver. Bora! Bora, deixa essa perguntinha aqui para mim. Bora! Olha, e não vão achando que esse monte de revelação aí é porque eles são bonzinhos. Eu vou repetir aqui de novo, tá? São bonzinhos, porque a luz venceu. Não, vou falar de novo. A engrenagem desse sistema é isso. O que está acontecendo é que eles têm um cronograma para dar um salto aí, entendeu? Eles têm um cronograma da cadernetinha de anotação. Tudo isso faz parte, tá? A revelação dos documentos, falsa flag, tudo isso. Cidade 15 minutos, tudo isso. Você não terá nada e será feliz, tudo isso. Faz parte da cadernetinha de anotação. Miss, para quem já fez transfusão de sangue, modifica alguma coisa? Não, Miss, não modifica nada.
Eu trouxe aqui a questão do sangue porque muitas pessoas têm curiosidade para saber, né? Não muda nada. Sabe o que importa? A consciência, a sua frequência, isso importa. Por exemplo, a gente está passando esse caos, que se você perceber, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é para tirar a sua atenção do que realmente importa. O que importa? Você. Porque as pessoas ficam olhando tanto para fora, tanto preocupado, com medo, pânico, não sei o que esquece de olhar para dentro. E como que sai da Matrix, que eu já falei? É para dentro. Eles não querem que você saia. Gratidão, gratidão. Bora! O que é o Telegram? É o grupo que nós temos aqui, a gente conversa lá alguns assuntos, lá tem material para você poder baixar, ajudar no despertar da consciência. Gratidão, Débora Evelyn. Luciana, pensei que você era uma IA. Meu Deus. Olha, IA não faz isso. Seja bem-vinda, Luciana. Um beijo. Júnior, acabei de falar. Você perguntou se eu ouvi falar da teoria do sangue. Já acabei de falar. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Gilberto, estamos no meio do processo de transição. Estamos. Isso aí é uma janela, né? Pode ser séculos. Estamos atravessando isso faz tempo. E vamos continuar atravessando. Me tira uma dúvida. Onde fica Deus em tudo isso? Deus não pode intervir? Não, ele não vai intervir. Sabe o que ele fez? Não sei como se lê o seu nome. Ilzimar. Sabe o que ele fez? Gratidão, W Brother. Ele criou suas criaturinhas e falou assim, ó, filhos, eu criei um jardim. Vão. E aí ele colocou algumas regrinhas, né? Para nós aqui no Ocidente, nós somos tão limitados, nossa. Para nós tem o Deus, tem pecado, vamos queimar no mármore do inferno. No Oriente, não tem nada disso não. E aí Deus, então, fez umas regrinhas para a gente não sair fazendo muita besteira, né? Aí ele criou a lei do Uno, causa e efeito. Então, quer dizer, se você fizer uma coisa errada pro seu coleguinha, essa coisa errada vai voltar para você. Viu? Deus não vai te castigar, te botar no mármore do inferno, não. É a mesma coisa. Se você tem um filho, e se seu filho fizer alguma coisa errada, você vai castigar ele, queimar no mármore do inferno, acorrentar? Não vai. Deus não vai fazer isso com a gente, viu? E essa é uma mentalidade que a gente tem aqui no Ocidente. Lá no Oriente não é assim. Para uma curiosidade, teve um rapaz que ficou magoado comigo, porque eu falei que Jesus foi um dos avatares que passou aqui de grande envergadura, ele ficou magoado comigo. Jesus foi um dos avatares de grande envergadura que passou por aqui. E a igreja pintou ele de popstar para fazer a gente sentir culpado porque ele estava lá crucificado na cruz. Tipo assim, olha lá, culpa sua, ó, culpa sua. A igreja criou isso. Gratidão, Joana. Viu? Mas Jesus foi um irmão, um ser iluminado que passou aqui. E ele falou que a gente poderia fazer coisas que ele fazia e muito mais, não é verdade? E lá no Oriente, ninguém, em muitos lugares, nunca ouviu falar de Jesus. Para você, de repente, chegando aqui. Não, no Oriente, muitos países nunca ouviu falar de Jesus. Você está escutando isso? Para nós aqui no Ocidente, sim. Ele foi um grande avatar para nós. Mas de lá no Oriente, não. E eu não estou diminuindo, lógico, claro que não, tirando a fé de seja lá quem for sobre Jesus, imagina. Eu acredito em Jesus, que ele passou aqui, mas ele é um homem comum, fez grandes coisas, tentou trazer muitas coisas para poder abrir nossos olhos, despertar. Mas muita gente não entendeu nada. De Chava, tem live todo dia? Tem live toda quinta e domingo às 20h30 e sexta-feira às 17 horas. Legal. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Um beijo, Clay. Vendo você. Gratidão, Joana. Um beijo. Ah lá, Rosa, ó. Eu estou no Oriente, é verdade. Valeu, Rosa. Um beijo. Gratidão. Gratidão, WG Brother. Carmen, meu sangue é negativo. Fisherman, está enterrado em Caxemira, na Índia. Pois é, existe isso mesmo, né? Sim. Boa noite, Agnes Fênix. Lulu, um beijo. Ah lá, Ana Paula falando, o meu é B negativo. Minha filha quase foi dessa para outra com 10 meses. L, meu também é B negativo.
Legal. Jerusa, teve 2 filhos e uma filha que nasceu, eu tive rejeição. Ah, Jerusa falando, né? Opa, passou correndo aqui. Legal. Cadê sua perguntinha? Observador, tem outros venezuelanos entre nós? Com certeza. Jesus, boa noite. Tudo bem, WG Brother? Um beijo. Eba. Passou rápido aqui o chat. José Marques, você acredita que frequência cura? Com certeza, frequência cura. Cura sim. Sim, a cadernetinha 2030. É por isso que eles estão com pressa, viu? Eles têm que implementar rápido para poder mudar a coisa. Tem outro dizendo, já li. Chega chegando, deixando a sua perguntinha. Como elevar a frequência? Eu falei aqui no comecinho da live, vamos falar de novo. Frequência, começa fazendo simples e básico bem feito, Sheila. O que é o simples e básico bem feito? E ninguém quer fazer. O simples e básico bem feito, primeiro, é a gente respirar da forma correta, porque a gente não respira direito. Vai na internet, procura lá, aqui no canal do Telegram também, no nosso canal do Telegram também tem um exercício avançado de respiração, que você pode estar fazendo. Mas qualquer pessoa pode fazer, é só fazer devagar, com insistência, tá? Então, fazer exercício de respiração, a quadrática, por exemplo. Hidratar direito, porque as pessoas não hidratam direito. Vou falar sobre a cardenite de anotação 2030. Hidratar direito, 0,40 ml vezes seu peso. Não espera sentir sede, bebe água, tem que beber água. Alimentação limpa, não come embutido, come carne. Se você se alimenta de carne, come carne pura. Nada de embutido, salsicha, linguiça, mortadela, hambúrguer, nuggets, miojo, nada de ultraprocessados, nada. Alimentação pura, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, isso. Meditação, para você poder silenciar sua mente. O que mais? Exercício físico, tomar sol. Isso é o simples e básico bem feito. E ouvir música boa. O que é uma música boa? Pode ser um mantra, uma música clássica. Viu? Faz a meditação do chá, que eu sempre falo aqui. Antes de dormir, prepara uma xícara de chá de camomila. Pega um caderninho, senta no canto, 20 minutos. Põe uma música clássica no canto, lá, o celular longe, e começa a registrar o que vier na sua cabeça. Ou registra o seu dia, como que foi o seu dia, etc e tal. Faz isso por tempo indeterminado. É assim que a gente começa a fazer uma meditação, quem não consegue fazer meditação. Viu? E devagarzinho você vai começar a receber alguns insights, que é da sua própria centelha divina. Isso é o simples e básico bem feito. Viu, minha querida? Um beijo. Falar sobre a cadernetinha de anotação da 030, eles estão desesperados, porque nós estamos em 2026 já, no meio do ano. Eles precisam de implementar tudo isso. Você vai ter tudo, você não vai ter nada e vai ser feliz. O que é isso? Nós já estamos vendo isso mudar. Se você tem, por exemplo, um imóvel, se você quiser vender esse imóvel, ou se você tiver que fazer, se você deixar aí para os seus filhos, sei lá para quem, se essa pessoa tiver que vender esse imóvel, 40% já fica para o governo de imposto. Aí você tem que contratar um advogado, já foi mais 20%. Ou seja, você não tem nada não. Não tem nada. O que mais? Cidade de 15 minutos. Eles vão fazer um cercadinho em volta. Mas como que eles vão ter que fazer isso? Do jeito que eles queriam implementar aqui na cadernetinha de anotação, tem que acontecer um desarranjo geofísico. Tem que desestruturar para eles poderem levantar uma outra estrutura, porque o plano é colocar a gente morando dentro de caixinhas, apartamentos, e cercar o bairro. Tipo assim, e aí você vai ter o crédito de carbono. Se você tiver que atravessar Se você tiver que atravessar, por exemplo, para ir para outro bairro, vai ser descontado do seu crédito de carbono. E aí acabou o crédito, eles vão limitar o que você pode comprar ou não. Tem tudo isso. Aí vem o Drex e por aí vai, a moeda digital. E o Drex, a moeda digital, não é só a moeda digital, não. É um combo de coisas que já está sendo implementado já. Olha o aplicativo do seu banco. Lá ele já sabe o que você compra, onde você compra, quais contas sua vai vencer sem você ter pedido para colocar débito automático. Ele já está te avisando um mês das suas contas. Olha lá para você ver. Isso, a Débora falando, escrevam durante 20 minutos o que você está sentindo ou sentiu durante o dia. Isso ajuda muito. Eu vou comentar na live de quinta-feira sobre isso. Certo? Qual a frequência de cura? Você tem que estar com a frequência alta.
A frequência de cura, se você for ouvir uma frequência de música, por exemplo, 432 Hz. Viu? Gratidão, Pretinha. Um beijo, minha querida. É verdade que a Bíblia fala do nosso corpo humano? Fala lá muita coisa. A Bíblia é mais um livro de instrução do que de religião, viu? De religião lá quase não tem muita coisa, não. Já falei. E o seu perninho? Será a chave para eles? Mais ou menos, né? É para estabelecer o caos, né? É uma das, porque tem a purpurina, né? Fisherman. Tem a purpurina aí de várias coisas. Eles estão só esperando a Copa passar, que eu acho que vai ser assim, ó, faltando 1, 2 semanas para acabar e já vão estabelecer o pânico. Viu? Mas tem várias purpurinas aí, eles estão segurando para poder fazer o anúncio. Porque aquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de macaco, S do sapo, já falou. Já falou. Jonas, você é de Campinas? Não. Mad Max, sobre esses impostos. Pois é, a gente já está deixando boa parte do que você tem lá de algum imóvel. 40% fica para o governo. Cristine, aqui já está em alerta. Você mora em Goiânia, Cristine? Conta aí para mim. O alerta que você está falando é da purpurina do Ratatouille? Hã? Conta aí para mim, Cristine. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora! Bora! Mad Max, aqui na Bolívia não tem muito desses impostos aí no Brasil. Pois é, mas aqui é um horror. Como eles mudaram, né, nosso DNA, eles vêm vindo mudando, né, devagarzinho. Mas o nosso DNA primordial da coisa, dizem que vem lá dos nossos criadores, né, que muita gente acha que a gente veio de Adão e Eva. Não, não, não. Foi do Zanu, que termina com Nax. Gratidão, Éder, um beijo. Nosso DNA foi mudado lá atrás, porque eles precisavam de alguém para trabalhar para eles. Viu? Laila, eu falei sobre o sangue já falei hoje, acabei de falar. Cristine, Goiânia, meningite, síndrome respiratória grave. Pois é. E agora imagina, Cristine, juntar tudo isso, mais a purpurina do Ratatouille, mais a purpurina do Ebola, mais as purpurinas que estão por aí. É para atacar o pânico, o caos, fazer todo mundo olhar muito para fora. Não é mesmo? É para a gente não olhar para dentro. Rosa, terei que ter uma raça de cada Adão e de cada Eva. Nunca concordei com isso, não entendi. Gratidão, Laila, gratidão, Éder. Mentira que eles criaram nada. Eles são os mesmos espíritos que giram nas igrejas. Tá bom, Game Mib. Tá bom. WG Brother. Obrigado, gratidão. Cristine falando, já estão ativando leitos. Olha, eu sempre trago as coisas aqui com referências, viu? Mas não é para acreditar em mim também, não, viu? Cria a sua verdade. E quando eu falo cria a sua verdade, é você ir lá estudar, se debruçar em cima dos livros, viu? O que fazer nesse caso, Creuza? Não entra em pânico, não entra com medo, porque a gente somos réis mortais, né? E não adianta a gente entrar em pânico, porque você baixa a sua frequência. E é aí que está o problema. Eu já falei aqui que quando a frequência está baixa, você abre portas para todo tipo de patógeno que possível. Você fica doente, você entra em ressonância com a psicosfera, que é onde tem o inconsciente coletivo, onde outras pessoas estão na mesma frequência do medo, do pânico. Viu? Quando você está com a frequência alta, você não fica olhando para esse caos, você centra em você, no seu trabalho, na sua família, em você não vai ver nada disso, a sua frequência vai estar alta. O caos vai passar diante dos seus olhos e você não vai ver. Gratidão, Ivani. Entendeu? Não. Cuide do seu corpo, da sua saúde, do que você come, do que você vê. Viu? Respiração, exercício físico, tudo isso
Tudo isso é você cuidar de você, fazer o simples e básico bem feito. O simples e básico bem feito. Blinde a sua imunidade. Na sexta-feira, que eu tenho uma live às 5 horas da tarde, Café com Soberania. Eu trago assuntos de autoconhecimento e para blindar a imunidade. Eu trago assuntos relacionados à saúde, para te explicar como é que você pode blindar a sua saúde. Então, participe das lives. Estou sempre trazendo conteúdo aqui para acrescentar o conhecimento de todos, totalmente de graça. Conteúdo para você poder entender, compreender e aplicar no dia a dia. Quando eu falo do simples e básico bem feito, ninguém quer fazer, porque dá trabalho. Você, por exemplo, não quer sair do sofá para ir numa academia, ou para correr, ou para fazer uma caminhada. Ninguém quer. Né? Line. Nasci com a frequência cardíaca no contratempo e de uns tempos para cá estou passando muito mal. Faça exercício de respiração, viu? Alimentação, hidratação. José Marcos, o que você acha a respeito de guardar alimentação em estoque? Não guarda muito, guarda por um tempo. Eu já expliquei aqui por quê. Guarda tipo assim, ó, no máximo para um mês. Por quê? Se tiver presta atenção nisso daqui, eu já falei. Outras pessoas estão falando a mesma coisa. Se o GO lá, o beicinho nervoso, resolver meter o pé e jogar tudo no ventilador, as pessoas vão surtar, as pessoas que estão dentro da caixinha. Vão surtar, vai ter um apocalipse zumbi. Se você acha que isso não é possível sim. O colapso no sistema pode se dar por aí. As pessoas pirar na batatinha. E aí, onde que eles vão? Sacar, supermercado, loja, inclusive a sua casa. Game Mini. Os anus, eles davam tecnologia em troca de mudar nosso DNA, porque eles não conseguem se reproduzir. Exato, mas eles modificaram, né? Game Mini. Eles modificaram a primeira raça que eles chegaram aqui, encontraram, só que eles acharam aquela raça que estava aqui muito lerda. Eles falaram assim, nós precisamos de melhorar esse negócio aí, tá lerdo demais. E aí foi aí que eles modificaram. Aí fizeram muito avançado, eles falaram, não, corta um pouco de coisa aqui, porque tá esperto demais. Foi isso. Né? Exatamente. Exatamente. Bora? Ó, vou dar os recadinhos finais, se você está com a sua vida bagunçada, não tem orientação direito, não sabe o que faz, o seu financeiro tá um caos, seu relacionamento tá um caos, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar, você pode me chamar aqui, eu vejo para você se você tem karma, se a sua área que você está trabalhando é compatível com você, porque você pode ser de Lemúria ou Atlântida, e não está ressoando com você, você pode ter uma origem estelar que não conversa com aquilo que você tá, a vida que você está levando. Pode me chamar aqui no TikTok ou lá no Instagram, @nainurasantos. Meu corpo não está mais aceitando produtos enlatados, é normal? Claro que é, e é ótimo isso, não come enlatado, viu? Descasque mais e desenlate, e descasque menos, é isso. A gente vai mudando, conforme você vai despertando, a gente vai mudando os hábitos. Aqui sim, muitas pessoas já estão vivendo umbral aqui, Cristine, viu? O nosso lar, para quem não sabe, está numa camada do umbral, e lá é lindo, não é? Moça, eu não vejo TV há muitos anos, vivo no mato, será que minha frequência tá boa? Uai, me responde aí, Maria Rezende, você tá bem com você mesma? Você tem desavença com alguém? Não pode ter desavença com ninguém. Se você não tem desavença com ninguém, se você bebe água mesmo, de verdade, se você tem uma alimentação limpa, beleza, faz exercício físico, que é importante, eu já expliquei aqui por quê. Consegue meditar? Consegue ler um livro? E tá de bem com a vida? Tá tudo certo, você tá com a frequência alta, com certeza. Viu? Com certeza. Viu, pessoal? Então, se alguém tiver com a vida bagunçada aí, me chama no privado, que eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. Lá no Instagram eu tô colocando uma série sobre imunidade, como que você faz para blindar a imunidade. Aqui, quinta-feira às 20h30 tem outra live, tiro, porrada e bomba, que eu não acabei essa live de hoje. Sexta-feira tem a live às 17 horas, Café com Soberania, sobre autoconhecimento e saúde, para você blindar a sua imunidade. E domingo, novamente, às 20h30, eu estarei aqui. Então, as lives são sempre às quintas e domingo. Certo, meus queridos? E sexta-feira, às 17 horas. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Gratidão, WG Brother. Peraí, só um minutinho. Gratidão. Gratidão. Então, eu já quero deixar um beijo aqui enorme para todos que estiveram aqui comigo hoje. Quinta-feira a gente vai continuar essa live, que eu não acabei não. E tomara que tenha mais revelações aí pra gente poder trazer na quinta-feira. Quero agradecer a todos. Eu continuo aqui no canal conversando com todo mundo. Tem vídeo todo dia. E até quinta-feira que vem. Gratidão, WG Brother. Um beijo a todos.
E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal!